Boa noite, humanos. No desejo de sempre estar junto dele, mas a gente tem a certeza que Jesus está sempre junto de nós, nos amparando, nos guiando nos momentos que a gente mais precisa. É só lembrarmos o nome dele, tenhamos a certeza disso. Bom, na verdade o tema da noite de hoje é um desafio do nosso doutrinário. Faltou um pontinho de interrogação ali, porque é uma pergunta que está fazendo para você, para você, para você, para você, para mim, para nós. O reino de Deus está dentro de vós? Ou seja, será que o reino de Deus realmente está dentro de nós? E nos próximos 39 minutos, nós vamos tentar aqui, na verdade não, nós vamos trazer alguns conceitos para a nossa reflexão, para que nós possamos chegar na resposta dessa pergunta. O homem, desde que se conhece por homem na história da humanidade, e a arqueologia nos ajuda muito, a comprovar que desde a pré-história, desde os primórdios, o homem mesmo primitivo tinha uma ideia que algo estava acima dele. Inclusive, fatos arqueológicos de 30 mil anos antes de Cristo, em cavernas da pré-história, havia desenhos lá de figuras estranhas, animais misturados com homens, forças da natureza. Então o homem mesmo primitivo, ele demonstrava através da sua pintura nas paredes da caverna que existia algo maior que ele, não sabia o que era. Aliás, não tinha nem condições de compreender, E que, sim, havia algo superior. Quem nasceu aqui na década de 60, no final da década de 60, década de 70, vai lembrar de um seriado da TV, começou em preto e branco, depois foi colorido, O Elo Perdido. Lembra do Elo Perdido? Eu lembro porque eu pequenininho eu via na TV. Então era um seriado americano. Na verdade, a gente não tinha Netflix naquela época, A gente tinha os seriados que passavam na TV gaúcha e todo horário a gente assistia. E tinha tal de Elo Perdido. Para o pessoal mais novo, é só entrar no YouTube, quem tiver curiosidade entra. Aí tinha uma família de americanos que estavam numa viagem e se perderam e daqui a pouco se encontravam lá numa era primitiva, no meio de dinossauros. E aí me lembro que tinha lá um símio, que era um humanoide, aspecto de macaco. O nome dele era Chaka. Lembra do Chaka? Aí o Chaka, quando via uma coisa extraordinária, o Chaka, ele fazia Oganza Bizaza. Lembra dessa frase? Eu nunca mais esqueci disso, eu trouxe isso comigo, eu queria trazer aqui para nós. Porque era um seriado, demonstrava ali, já naquele diretor daquele seriado, que na pré-história também, os seres tinham esse sentimento de algo superior, de um algo extraordinário. Qualquer coisa que fugia da pequena compreensão deles, como intempéries da natureza, o sol, a lua, os temporais, eram tudo considerado coisas extraordinárias. Estava acima dos homens primitivos da época.
E depois, seguindo a história, vieram as civilizações, né? Civilizações que a gente diz que aí tinham já o conceito de classificar o povo por castas, aí vinham lá o rei, havia lá as pessoas, os subalternos. Então era uma sociedade organizada que a gente começou a chamar de civilização. E os sumérios e os egípcios, né? Já com suas crenças religiosas, já começaram a trazer outro conceito em relação à existência de deuses. Aí sim, deuses representados pela sabedoria, pela justiça, Deus da fertilidade, o Deus da morte, tá? E claro, eram retratados por mitos e por lendas, e que tentavam explicar ali já uma ideia mais moderna para a época, de que realmente estava personificando esse algo maior, que na era pré-história não conseguia personificar, até pela falta de entendimento. E depois a gente veio a mitologia grega, a Grécia Antiga, a Roma Antiga, a Índia, a China, os nórdicos, agora os seriados, né, trazem a história dos nórdicos. Aliás, muito violento, inclusive, né? Nossa. Mas era aquilo ali que acontecia. Nós éramos assim. Né? E que os deuses estavam presentes em nossas vidas de uma forma assim, dentro da concepção deles, né? Praticamente em todas as suas ações. Tanto é que eles, inclusive, sacrificavam vidas tentando apaziguar esses deuses quando alguma coisa não dava certo. Mas era a compreensão daquela época. Mas o Espiritismo, humanos, também traz um pouco da história da humanidade. E para aqueles manos que querem se aprofundar um pouco mais, existem 2 livros sensacionais que eu quero recomendar aqui. Que o primeiro dele é o livro A Caminho da Luz, né, psicografado por Chico de Emmanuel, seu protetor, que ali fala, né, de espíritos que reencarnaram aqui na Terra, oriundo da constelação de Cocheiro. Constelação de Cocheiro, há tantos bilhões de anos-luz da Terra, eram formados por planetas de várias grandezas, e um planeta dessa grandeza, de primeira grandeza, era a Capela. E a Terra, ela foi povoada por esses espíritos de Capela. Inclusive, há outro livro, Exilados de Capela, que o secretário da Federação Espírita de São Paulo, por inspiração, não foi uma psicografia, e por muito estudo, ele traz ali relatos detalhados, né, de como veio essa civilização reencarnar aqui na Terra. Porque lá, aquele planeta, né, fazendo um pequeno spoiler do livro aqui para nós, era um planeta de provas e expiações, com uma tecnologia avançadíssima. Os espíritos extremamente inteligentes, mais ou menos o que está acontecendo conosco aqui. Nós estamos, os espíritas, para aqueles irmãos que estão tendo conhecimento da doutrina espírita recentemente, a gente classifica os mundos, né, conforme a sua evolução espiritual. E a Terra está no estágio de provas e expiações ainda. Saiu de um planeta primitivo, foi para provas e expiações, onde o mal ainda predomina. Ainda o mal predomina. Mas estamos querendo mudar, e aí faz parte da evolução, para um planeta de regeneração, aonde o amor vai ficar acima do mal. E lá aquele planeta também estava em transformação. E como o planeta precisa evoluir, se os espíritos não se adequarem, o que acontece? Regride. Os espíritos regrediram. Eles estacionaram na sua evolução espiritual, mas em termos de habitantes, regrediram para um planeta Terra. E aí vieram os povos,
como os incas, maias, astecas, os próprios egípcios, os sumérios, os romanos, os gregos e os hebreus. E a gente basta ver, né, o que era a tecnologia, o que foi a construção das pirâmides. Há várias teorias de extraterrestres, não vamos entrar em detalhes aqui, mas era uma tecnologia com certeza avançadíssima para a época, né? E não era dos planetas, não era dos habitantes que eram aqui da Terra, e sim de Capela, com sua bagagem de inteligência, mas atrasados moralmente. E vieram nos ajudar também ao planeta Terra evoluir na parte material, que também é importante. E aí eu falo dos hebreus, porque os hebreus, manos, foram os primeiros povos, o primeiro povo, na verdade, a considerar o Deus único. Lá o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, em torno de 1800 anos antes de Cristo, né? Então trouxe esse conceito de a existência de um Deus único, o Pai único, onipotente, onisciente, que criou o mundo e governa todas as coisas que a gente tem conhecimento. E que de maneira direta para o Deus dos hebreus se comunicava com as pessoas para que ela pudesse cumprir as suas promessas, e caso essas pessoas não cumprissem suas promessas para com ele, ele castigava. Mas esse era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E depois veio Moisés, porque a doutrina espírita considera como a primeira revelação. E Moisés também reforça o conceito do Deus punitivo. Na verdade, manos, era necessário para aquela época. Ainda era necessário a compreensão do homem em relação a ter esse Deus que era o Criador de todas as coisas, era o soberano, o único Deus, mas que punia. Mas ainda era necessário. Depois veio os 10 mandamentos, que foi uma das primeiras psicografias que se tem conhecimento. Aí vem quem reencarnar aqui na Terra? Jesus. Aliás, todas as vezes que nós pronunciamos ou pensamos ou sentimos a palavra Jesus, é como se a gente abrisse, né, aquela luz que entra na nossa casa todo dia de manhã. Traz muita força a palavra Jesus, mas não é por acaso. Porque Jesus foi o nosso governador, é o nosso governador, na verdade. Acompanhou a criação do planeta Terra desde o princípio. Toda a evolução do nosso planeta. Né? Determinou que espíritos ajudassem nessa evolução do nosso planeta. E naquele momento, quando ele veio reencarnar aqui, era o momento de ele trazer a mensagem de Deus. Mas era um outro Deus que Jesus nos trouxe. Totalmente diferente do Deus de Abraão, Isaac, Jacó e de Moisés. O Deus que Jesus nos revela é o Deus do amor. Tanto é que ele resume os seus mandamentos em 2. Amará seu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sendo que esse último, amar o próximo como a ti mesmo, posso resumir nesse maior mandamento, é que nos traz lá o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. O maior mandamento, amarás o próximo como a ti mesmo, porque amando o meu próximo como a ti mesmo, eu estou amando a Deus, porque eu estou amando o meu irmão, seja quem ele for, inclusive o nosso inimigo.
Talvez não aquele amor que eu posso sentir para aquele meu amigo, para o meu amigo aqui, para minha amiga, meu amigo. Daí não posso sentir esse amor por um inimigo, mas o simples fato de eu não desejar o mal a ele e orar por ele, já estou ali seguindo as leis de Deus, nesse mandamento de Jesus. E há um capítulo todo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o próximo, o capítulo 12, que fala do amais os vossos inimigos. Inclusive um capítulo extremamente extenso, porque como é difícil. É difícil. Vou amar aquele que me calunia? Como vou amar aquele que me persegue? Como vou amar aquele que me prejudica? E lá no Evangelho nos explica. E é o ensinamento de Jesus. Então Deus é amor. Segundo conceito que Jesus nos traz sobre Deus, Deus é nosso Pai. Inclusive Ele nos ensina aquela oração que todos nós pronunciamos com certeza, pelo menos uma vez em nossas vidas. Que é uma linda oração, que é o Pai Nosso. Então Jesus nos traz também o conceito de Deus como nosso Pai. E que somos todos filhos de um mesmo Pai. E que temos um relacionamento especial com Ele. E isso nos dá uma relação de proximidade e intimidade com Deus. Quando nós concebemos esse conceito. E pode ter certeza, nos faz nos sentir mais seguros e também mais amados. Terceiro conceito que Jesus nos traz sobre Deus. Deus é justo, é bom e misericordioso. De que forma? Pelas suas leis. Porque através de suas leis, inclusive a doutrina espírita traz lá no Livro dos Espíritos, na parte terceira, todas as leis de Deus ali dissecadas por Kardec e trazidas por os ensinamentos dos espíritos superiores, das leis de Deus. É uma parte interessantíssima, que se nós nos adentrarmos nos detalhes, talvez não precisamos ter aquele conhecimento da doutrina espírita como estudiosos há muito tempo, mas se nós lermos, nós começamos a ver conexões e fazer sentido a muitas coisas. Está lá na parte terceira do Livro dos Espíritos, todas as leis de Deus. Então Deus, Ele é bom, justo e misericordioso, porque Ele nos ensina as suas leis, nos dá as suas leis. Quarto conceito que Jesus nos traz em relação a Deus. Nós estamos construindo aqui um pensamento para responder essa pergunta aqui, que na verdade faltou um pontinho de interrogação, como eu falei. Será que o reino de Deus está dentro de nós, dentro de vós? Jesus traz que Deus está sempre conosco. Deus está em toda parte. Basta nós sentirmos. Não importa o que aconteça. E que se o homem tem a fé no futuro, pode ter certeza, e se nós tentarmos seguir as suas leis, Deus cuida de nós. Também nos dá uma sensação de segurança e confiança. E o último conceito é o tema da noite de hoje. Sim, Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós. Está em Mateus capítulo 4, versículos 16 e 17. Então a resposta da pergunta é sim. Com toda certeza, é sim. E Jesus nos dá orientações de como nós vamos viver a nossa vida de uma plena, com sabedoria. Porque se nós começarmos a entender que o reino de Deus está dentro de nós,
muitas das nossas imperfeições nós vamos conseguir vencer. Muito das nossas angústias nós vamos conseguir acalmá-las. Óbvio que nós não somos perfeitos. Somos espíritos imperfeitos. Falhamos. Mas no momento que nós temos a concepção que o reino de Deus está dentro de nós, as coisas começam a mudar. Nós mudamos a ótica. Viramos o farol para o outro lado. E a doutrina espírita, ela nos elucida através do Livro dos Espíritos. Na pergunta número 1, Kardec inteligentemente faz a pergunta para os Espíritos, número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? E Kardec não fala quem é Deus, ele fala o que. Então ele não personifica Deus. Os espíritos superiores nos respondem. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E continua. Lá na questão 4, Kardec pergunta onde se pode encontrar a prova da existência de Deus. Aí os espíritos nos respondem. Num axioma que aplicai a vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Inteligentíssima essa resposta. Deus é a causa primária de todas as coisas. Enquanto nós procuramos o efeito, nós temos que ir para a causa. E a causa de tudo, de toda a existência, de todos os planetas, de toda a vida, é Deus. E continua Kardec. Que dedução se pode tirar, então, do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Olha só. E os Espíritos nos dizem que Deus existe, pois de onde lhe veria esse sentimento? Se não tivesse uma base, é ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. O sentimento íntimo que Deus, da existência de Deus, não poderia ser fruto, então, da educação, resultado das ideias adquiridas? Continua Kardec a perguntar, e os Espíritos respondem, se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Então, manos, nós trazemos o sentimento da existência de Deus dentro de nós. E aí o mano pode perguntar assim, tá um pouquinho. Eu tenho um amigo lá que diz ateu. Aliás, a gente pode ter vários conhecidos nossos que dizem ateus. E será que ele também tem esse sentimento? Talvez ele não saiba, ou talvez ele não queira admitir, mas ele tem sim. Eu tenho um amigo ateu. Ele diz, olha, eu não acredito em Deus, cristiano, não vamos entrar em discussão aqui, filosófica, porque eu tenho meu conceito, eu sei que tu é espírita, tu vai vir aqui com o Livro dos Espíritos, porque eu já li, tu vai vir aqui com o Evangelho, porque eu já li, então continuamos a nossa amizade. Não, tudo bem, mano. Eu te respeito, assim como tu respeita, tudo certinho. Mas aí, eu fico observando. Em determinado momento, esse meu amigo ateu se livra de alguma situação ruim, ele bate na madeira. Ele só falta dizer, Deus me livre. Né? Aí eu só olho para ele, o que tu fez agora? Bateu? Não, bati na madeira porque bati na madeira. É um amigo meu, um amigão, um irmão. Conheço dele desde garotinho, faz tempo. Mas
a gente pode também conhecer ateus que não precisam dizer que acreditam em Deus. Sabem por quê? Como o sentimento está inato em todos nós, e conforme seu estágio evolutivo, pelos seus atos, aquele humano demonstra que o reino de Deus está dentro dele. E eu tenho um outro amigo alemão, ele não é brasileiro, ele é físico nuclear do governo alemão. Inteligentíssimo. Mas um coração assim, gente, eu nunca vi um germânico com um coração tão grande assim. Nossa, ele é adorado no seu trabalho. Isso que o europeu são frios nas suas relações. Faz parte da sua cultura. Diferente dos latinos como nós, brasileiros que temos essa questão mais afetuosa, né? Mas ele, nas suas atitudes de não fazer mal para ninguém, de ajudar algumas pessoas que talvez precisam, ele faz isso. Inclusive de dar aulas gratuitas para as crianças que não podem talvez frequentar escolas melhores, de aula de matemática, de física, ele dá aula de graça. Ele é ateu, ele diz, não acredito em Deus. Inclusive ele veio com, dentro do conhecimento dele vastíssimo, com suas teorias que, aquele inglês que a gente tem um pouquinho, misturado com brasileiro, não vou conseguir entender as tuas teorias, mas tranquilo, continuamos amigos também. Por outro lado, nós temos pessoas que se dizem acreditar em Deus. Eu acredito em Deus, com certeza. Eu sou um homem de Deus, porque Deus está dentro de mim. Mas na primeira situação contrária, na primeira dificuldade, ele fala, é isso mesmo, Deus, que tu quer para mim? Não basta eu acreditar em ti? E tu está deixando isso acontecer comigo? Colocando a culpa em Deus. Então vejam só, manos. Isso tudo para nos elucidar nesses exemplos de trazer que o conceito de Deus está inato entre nós. Me lembrei agora. Inclusive foi um filme que eu vi semana retrasada com minha filha e minha esposa. Um filme muito antigo. Sinais. É um filme de Mel Gibson, né? É um ator. Ele vive no interior. Alguém já viu aqui? Se não viu, vou fazer um pequeno spoiler, eu não vou contar detalhes, tá? Mas ele é um ator que vive no interior dos Estados Unidos e com seus 2 filhos e o seu irmão. E acontece lá marcas, sinais nas plantações de extraterrestres. Essa é uma ideia central do filme. Mas a ideia principal do filme é porque ele era um ex-sacerdote. Aconteceu alguma coisa, que depois a gente foi descobrir, no decorrer do filme, que fez ele não acreditar mais em Deus. Que foi a morte da sua esposa, quando um veículo pressionou ela, atropelou numa árvore e ela acabou falecendo. E ele abandonou a batina lá, porque dependendo da religião nos Estados Unidos, o sacerdote pode se casar. Então ele diz que... E as coisas começaram a dar tudo errado, porque os ETs começaram a aparecer e tal, naquela situação do filme, mas... E aí, por isso que eu quis que a minha filha visse esse filme. Ele começou a falar coisas para o irmão dele, que já foi a questão de dentro dele, até fazendo parte do seu sacerdócio, que a gente não sabia porque as coisas aconteciam. Naquele primeiro momento, ela acontecia de uma forma tão errada, mas que depois nós iríamos entender por que aquilo aconteceu de ruim para nós lá atrás. Olha só. Ele dá esse ensinamento ao irmão dele. E aí eu não vou contar aqui o detalhe do filme para aquele irmão que quer ver o filme e não viu ainda, que para mim, é o tema central do filme, o que acontece depois. Mas ele demonstra para o irmão dele ali, mesmo ele dizendo que não acredita em Deus, porque aconteceu a morte da sua esposa, de uma forma trágica, ele fala ali para o seu irmão que
talvez coisas ruins que nos acontecem nesse momento, na presente vida, nós vamos buscar as respostas depois. Porque aquela situação ruim que nos aconteceu conosco, naquele momento, veio talvez nos livrar de uma situação muito pior depois. É o tema central do filme. E a doutrina espírita, irmãos, então, vimos que ela nos traz que o sentimento de Deus é inato a todos nós. E que nós concebemos as suas leis, porque Ele é soberanamente justo e bom e misericordioso pelas suas leis. Aí Kardec vem com a pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Uma pergunta curta numa resposta curta e que diz tudo. Kardec questiona os espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Inclusive, essa questão 621 foi um tema de um teatro aqui do grupo Amigos da Casa. Um teatro musical, que exatamente falando dessa questão 621. E os espíritos nos respondem: na consciência. A lei de Deus está em nossa consciência. Começamos a responder o porquê que o reino de Deus está dentro de nós? Porque as leis de Deus estão em nossa consciência, está inato em nós. Está inato. E não é por acaso que Jesus então proferiu essa frase, que o reino de Deus está entre vós. Não é mesmo? Aliás, uma das frases mais emblemáticas de Jesus. E quando o Espiritismo nos traz o conceito que as leis de Deus estão em nossa consciência, nos revela que a realidade espiritual está onde? Em nossos corações. Deus não está lá, não está cá. Ele está em todo lugar. E principalmente dentro de nós. Somos a sua centelha divina, onde nós carregamos dentro de nós esse potencial de ser a sua criatura e nos fazer nos conectar com Ele na forma que no momento que nós concebemos que Deus está dentro de nós, nós vamos mudar as nossas ações. Toda a certeza aqui, irmão. Toda a certeza. Então Jesus, nessa frase que o reino está dentro de vós, de nós, nos revela uma outra situação. Que nós nos devemos voltar dentro de nós e realizarmos a nossa reforma íntima também. Porque se nós não temos a certeza que a gente precisamos modificar, como nós vamos modificar? Então a questão da consciência, aquilo que Santo Agostinho disse: conhece-te a ti mesmo. É isso que Jesus quis dizer também, em relação que o reino está dentro de nós, o reino de Deus. Tem 2 livrinhos, que inclusive são livretos, não é livrinhos, são livrões, são pequenos livros de tamanho, mas são grandes no seu conteúdo. O Pão Nosso e Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico, traz ali diversas lições, nos elucidando, sobre a questão da reforma íntima, na mudança das nossas atitudes.
né? E que o reino de Deus, ele não é inalcançável, ele não é, porque ele está aqui dentro. E ela pode ser uma realidade vivida por nós a partir de agora. Na mudança, então, das nossas atitudes dentro da nossa reforma íntima. Começa por aí. Agora, somente o conceito de conceber dentro do reino de Deus dentro de nós, ele é suficiente? E se eu dissesse para os manos que quando nós somos indulgentes com a falha alheia, porque nenhum de nós é perfeito, será que somente nós que podemos falhar? O outro não pode falhar conosco? E aí quando nós falhamos, nós imploramos o perdão. Não é assim que acontece? Porque nós precisamos desse perdão. E aí quando o outro falha conosco, a gente não vai perdoar. Então no momento que eu sou indulgente com a falha alheia, que eu perdoo, que eu tenho a consciência que ele também é imperfeito, o reino de Deus não está dentro de nós? Quando nós educamos os nossos filhos para ser homens de bem, e dizer não também é educar, manos. Porque nossos filhos, Deus nos colocou sob a nossa responsabilidade. Até que eles possam galgar no caminho da vida com seu livre-arbítrio. E quem sabe seguir com ele aqueles ensinamentos que nós passamos para eles. Porque eles serão adultos. E no momento que Deus nos coloca essa missão de educá-los, e nós o fazemos com todo carinho, com todo amor, com todos os sacrifícios materiais que nós possamos passar também, de ensinar o certo, de dizer a verdade, de ser honesto, de ser uma pessoa de bem, também não podemos dizer que o reino de Deus está dentro de nós? E quando nós não abandonamos aqueles que nos criaram, os nossos pais, e naqueles momentos que eles mais precisam de nós, na sua velhice, nós estamos lá. Eu não digo aqui que é a obrigação, manos, porque cada um de nós temos o livre-arbítrio. Mas se nós temos essa consciência, porque às vezes são pessoas que querem apenas ser escutadas, nós temos que ter a paciência. E conta às vezes as mesmas histórias várias vezes. Nós temos que ter a paciência. Aí também é dizer que nós o amamos. Mas também não só pelas nossas atitudes. Proferir que eu te amo, pai. Que eu te amo, mãe. Talvez é só isso que eles querem escutar. Só isso. Porque quando eles partirem, talvez, se a gente tivemos a oportunidade de falar e nós não proferimos, porque falar também é importante, nós podemos nos arrepender. Então diga a seu pai e a sua mãe hoje, quando você chegar em casa, que o amam. E quando nós oramos para aqueles que nos perseguem, porque talvez em outras vidas nós fomos os seus algozes, nós os prejudicamos, e nessa vida nós somos perseguidos, nós somos caluniados, nós somos os santos. E se nós tivermos a consciência e orarmos por aquele irmão de verdade, pedindo para aquele irmão mude suas atitudes, que se inconscientemente aquele irmão que ele está pedindo que ele nos perdoe de nossas atitudes, inconscientemente, então peçam perdão em suas orações.
podemos dizer então que nessas atitudes o reino de Deus está dentro de nós. E para encerrar, manos, tem um lindo texto de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo, no livro Celeiro de Bênção, que eu gostaria de ler aqui para finalizar o nosso estudo. E diz assim: onde te encontres, o que faças, para onde fujas, estarás sempre perto de Deus. Por mais que te rebeles, em face do resultado dos julgamentos infelizes e precipitados, exames das circunstâncias e aparências, serás surpreendido pela presença de Deus. Face às conquistas enobrecedoras de inteligência, de labores persistente, do sentimento engrandecido, não te esqueças que nesse momento também se encontras perto de Deus, suportando o fardo das provações e desaires, jugulado às injustiças que te maceram e as aflições superlativas que te desanimam. Recordas que estás mesmo assim perto de Deus. Quando a infâmia te ferir o imo, dilacerando as mais caras aspirações, ou quando estrugir da tempestade moral, dá-lhe em ficar a tua paz, ou quando experimentando o insuportável soledade do sentimento, no cárcere da indizível amargura, conserva a coragem, manos, pois assim ainda está perto de Deus. O mal que te acontecer não é o pior. Antes, o mínimo que consegue suportar. As duras provas que sofras não serão mais severas, que estão reservadas pelo positivo da reencarnação. És espírito endividado, em rota redentora, sublimando-te e exercitando o aprimoramento, corrigindo defeitos, ampliando as aspirações. Ausculta deste modo o pulsar da vida e exulta, seja como seja a tua existência, pois seguindo sem receio, alcançarás a meta da felicidade sempre perto de Deus. Nestas situações, Deus não está somente perto de vós, e sim no seu coração. Boa noite a todos, que voltem aos seus lares na paz de Deus e de Jesus. Muito obrigado. Agradecemos, Cristiano, pelas palavras